Olha eu aqui de novo, o segundo vídeo do dia, e esse é o segundo e último dessa etapa, tá bom? Como eu falei no vídeo de geografia, nós estamos entrando em férias. Gente, desconsidera os barulhos, por favor, tá? Porque eu moro ao lado de um restaurante, esse momento assim é o horário das entregas, então vocês vão ouvir alguns barulhinhos de moto, tá bom? Mas vamos focar aqui. Em história, a gente vai falar do capítulo 2, nós vamos abrir o capítulo 2, nós vamos falar de uma parte muito legal e uma parte que inclui até uma excursão, tá? Então assim que a gente voltar, a gente vai lá para Lagoa Santa para pesquisar, para visitar um lugar lá muito legal, que tem umas cavernas muito interessantes pra gente poder passear lá, tá? Tem tudo a ver com a nossa matéria agora, tá bom? O ano passado eu fui com a turma do 4º ano, foi muito rico, e esse ano, lógico, que eu quero ir com vocês também. Então assim que isso passar, nós estamos devendo aí um passeio lá na nossa conta, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre fósseis, vestígios deixados por povos antes, né? Nós vamos falar de um período da pré-história aí. Vamos falar da importância dos arqueólogos nessa descoberta de como eram os povos antes da civilização, tá bom? E para isso a gente começa abrindo então a unidade 2 aqui do livro de história. Quando tudo começou, como viviam os primeiros grupos humanos? Então, a gente já vem aqui, ó, para essa próxima página. O desenho aqui tá maravilhoso, a gente vê vários arqueólogos fotografando, olhando os seus vestígios, as suas pistas, e ao lado aqui a gente vê os povos antigos, tá? Então aqui, ó, neste capítulo você vai conhecer o trabalho dos arqueólogos e as principais características do período conhecido pelos historiadores como pré-história. Será que possuímos semelhanças com as pessoas que viveram naquele período? Vamos investigar? Então, vocês vão grifar aqui pra mim, ó. Que é as coisas que nós vamos descobrir nesse capítulo. Virando a página aqui, na página 38, a gente vê lá os primeiros registros humanos. Aqui tá falando o seguinte, que compreender o início da história da humanidade é um desafio para os pesquisadores. Por isso, investigar os vestígios, ou seja, as pistas deixadas por nossos ancestrais, é uma forma de conhecer como viviam os primeiros seres humanos. O que são ancestrais? São nossos antepassados, primeiros grupos humanos. Tá? Os historiadores do século XIX acreditavam que não era possível estudar os fatos históricos sem a utilização das fontes escritas. Vamos parar aqui e lembrar um pouquinho. Nós estudamos no capítulo 1 sobre os diversos tipos de fontes. Vimos que a fonte escrita e a fonte material são as fontes que a gente mais tem contato. Pois bem, a gente sabe que a fonte escrita ela é inquestionável e que muitos historiadores davam um valor assim tremendo para essa fonte, porque estava escrito, é um documento deixado. Então era uma fonte inquestionável. Mas como será que os outros povos que não conheciam a escrita faziam para poder deixar os seus vestígios? Como será então que os historiadores começaram a trazer para o nosso conhecimento pistas deixadas por outros povos se não havia escrita? Pois bem, esse período aí é conhecido como pré-história. O período da pré-história é o período que antecede a escrita, ou seja, ele veio antes da escrita. Mas, professora, então como é que os historiadores sabem contar a história desses povos que viveram na pré-história se não havia escrita? Muito simples. Aí que entra a outra fonte, a fonte material. E essa fonte material é que ajuda a contar como que esses povos viviam antes da escrita.
são os objetos, são os vestígios deixados por esses povos que vão ajudar os historiadores e os arqueólogos a contar um pouco da história desses povos passados. Tá bom? Então, olha lá. No entanto, como na história da humanidade é mais antiga que essa invenção, as pesquisas sobre a pré-história foram realizadas por meio de outras fontes, como os artefatos, que são vestígios materiais deixados pelos homens do passado. O que são artefatos? São objetos ou partes de um objeto feito pelo ser humano que pode fornecer indicações sobre a época que ele pertenceu. E acreditem, é um trabalho muito delicado, muito minucioso. Um arqueólogo, por exemplo, ele não pode chegar e escavar, por exemplo, com uma retroescavadeira, por exemplo. Um lugar onde ele sabe que ali viveu um povo ou tem vestígios de povos naquele determinado local. Eles usam objetos muito simples, objetos pequenos como pincéis, machadinhas pequenas, pequenas pás, para poder fazer uma escavação ao redor daquele material, para não quebrar, para ter todo o cuidado, porque depois que é retirado aquele vestígio ali, aquele material, ele é envolvido num pano, colocado dentro de uma caixa e transportado com todo cuidado para um laboratório super equipado, com uma tecnologia muito avançada, que vai nos ajudar a contar de onde veio, o que é, quanto tempo que está ali, tá bom? E é isso que está falando aqui na página 39, o trabalho do arqueólogo. Por meio de um intenso trabalho de busca e de análise de vestígios, os arqueólogos tentam responder estes questionamentos. Quais questionamentos, professora? Como que viveram as outras civilizações? O que eles comiam? Né? Se eles eram parecidos com a gente ou não. Então, essas perguntas, os arqueólogos eles tentam responder à medida de como eles vão encontrando os fósseis ou os vestígios deixados aí por outras civilizações. Os locais onde os arqueólogos encontram muitos vestígios do passado humano são chamados de sítios arqueológicos. Então, na página 39, vocês vão grifar para mim o segundo parágrafo todo, tá bom? Então, vai ser de por meio até arqueológicos. Aqui está falando um pouquinho a importância de se investigar os vestígios deixados por outros povos. Abaixo aqui, ó, a gente vê um profissional que se dedica à busca de vestígios e que possam ser utilizados como testemunho da presença humana em um determinado local. Eu quero chamar a atenção de vocês para justamente o objeto que ela está na mão aqui, ó. É um pincel. Provavelmente esse pincel ele tem as cerdas dele são bem macias, tá? Ela usa luvas. Mas, professora, ela usa luvas para não se contaminar? Não. Ela usa luvas porque a mão fica suada, nós temos as impressões digitais, então ela não quer, de forma alguma, deteriorizar esse fóssil aqui que ela está encontrando. Para vocês verem, é um crânio, né? É uma parte do esqueleto aqui, mas é a cabeça. Olha, será que o esqueleto todo está aqui? Não sabemos. Por isso que ela não pode chegar aqui com uma pá e enfiar aqui, achei a cabeça. Não, tem que ser uma coisa feita bem delicada. Porque esse fóssil aqui, ó, ele vai contar pra gente que tipo de povo que era esse que estava aqui, por exemplo. Tá? É um trabalho, gente, muito minucioso, com muito cuidado. Na página 40, a gente vai falar o seguinte. No trabalho dos arqueólogos, os fósseis são muito importantes. Fósseis são restos de seres vivos, seja animais ou vegetais, ou de presença de atividade biológica, como ovos, pegadas, fezes e outras coisas mais. Para ser considerado um fóssil, o vestígio precisa ser datado em pelo menos 11.000 anos, ou pertencer a um grupo de plantas ou animais que já está extinto, tá bom? Então, aqui no alto da página 40, a gente vai grifar o primeiro parágrafo todo. Tá falando sobre os fósseis, o que são os fósseis, tá? E falando
o que pode ser considerado um fóssil? Por quanto tempo que ele poderia ser considerado um fóssil? Ou os animais, plantas que já estão extintos. Tá? Aí no meio da página a gente tem 3 exemplos de fósseis. A gente vê aqui de um animal completo, tá vendo? A gente vê aqui de folhas, que são as plantas no caso. E a gente vê aqui, ó, de uma pessoa. Tá? Então no livro de vocês dá para vocês verem esses 3 exemplos aí nitidamente. Outra fonte de pesquisa sobre a pré-história é a pintura rupestre. É um nome dado ao conjunto de desenhos feito por homens que viveram há milhares de anos. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um filme chamado Irmão Urso. Quem já assistiu vai lembrar do que eu vou falar agora. Quem ainda não assistiu, vai assistir para poder ver se realmente o que eu estou falando vocês vão encontrar lá no filme. E quem já assistiu, assiste de novo, porque é um desenho maravilhoso, é muito lindo, é uma lição de vida, né? Mas lá, na tribo que eles viviam, já tinha, vamos dizer, a pessoa mais velha da tribo, né? Ela fazia todo o ritual nas paredes, ela desenhava nas paredes. Tá bom? Então vocês vão ver que as pinturas rupestres, elas também aparecem em muitos desenhos pra gente ver, e a gente não entendia o porquê. Talvez falasse assim, mas esse povo desenha na parede, mas era a maneira que eles tinham de se comunicar, tá bom? As primeiras pinturas rupestres que se tem notícias eram de animais, os mamutes e os bisões. O que são os bisões? É uma espécie de búfalo, tá bom? Então, na maioria das cavernas, quando chegavam os arqueólogos para olhar, eram desenhos de mamute e bisões. 10.000 anos depois, começaram a perceber que, além de desenhar os animais, eles também desenhavam, por exemplo, o dia a dia deles, como a caça, a pesca e também os rituais religiosos deles. Então, no princípio, era só os bisões e os mamutes. Depois eles começaram a desenhar também coisas do seu dia a dia, tá? Então na página 40, grifem para mim o segundo parágrafo, de outra até anos. Tá bom? Na página 41, fala o seguinte: para fazer os desenhos, principalmente em superfícies rochosas, como no interior das cavernas, esses seres primitivos utilizavam, em um primeiro momento, as cores marrom, vermelha e amarela. Mais tarde, surgiram novas pigmentações extraídas de plantas e especialmente do carvão, do qual se retirava a coloração preta.